Eu queria convidar todos vocês para ficarem em pé comigo e nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Nós não vamos ler no primeiro momento todo o capítulo, mas nós vamos ter em mente o capítulo todo e devemos ler algumas partes na sequência desse capítulo. Mateus capítulo 25, nós vamos ler primeiramente do verso 1 até o verso 13, a parábola das 10 virgens. Mateus 25, do 1 ao 13, a palavra de Deus diz assim: Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lâmpadas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Vamos orar? Senhor Deus, Tua palavra foi lida e nós precisamos, ó Pai, profundamente da ação do Teu Espírito Santo para aplicá-la aos nossos corações. Como a gente pode ser distraído, ó Pai, tanto por coisas que são boas quanto por coisas que são ruins, distraídos de prestar atenção naquilo que o Senhor quer para nós, naquilo que Sua palavra diz para nós. Nos ajude agora, ó Pai, a não sermos distraídos de forma alguma. Coloca os Teus anjos aqui a nos proteger, ó Pai. Que Teu Espírito tenha liberdade para agir em nós e que a Tua palavra seja profundamente aplicada à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Como esperar a volta de Cristo? Como que a gente aguarda a volta de Cristo? Como que nós temos que nos preparar até que Ele chegue para nos buscar? Esse é um tema que nós vemos nesses 2 capítulos. O Dr. Donald Carson, que é talvez um dos maiores especialistas em Novo Testamento vivos hoje, e talvez um dos maiores da história, ao começar a falar sobre esses 2 capítulos, o capítulo 24 e o capítulo 25, ele aborda o tema desses 2 capítulos falando muito mais de como esperar do que necessariamente acerca do fim. Então ele começa a falar: olha, esse texto está falando para nós que a gente tem que se preparar para esperar da forma correta. E ele conta uma história da vida dele, que quando o filhinho dele, o filho dele era uma criança ainda, num determinado dia, a esposa, que era daquelas de velha guarda, não dava nenhum petisco antes do almoço, e o filho já com muita fome, faminto, pede para a mãe: Mãe, me dá alguma coisa. Fala: Menino, daqui 10 minutos a comida fica pronta. E aqueles 10 minutos, segundo o Carson falou, foi um terror para aquela criança. Esperar 10 minutos era terrível para ele, porque já estava com bastante fome. No mesmo momento, o Dr. Carson estava no escritório da casa dele, sentado, escrevendo. Estava já há muito tempo tentando escrever um parágrafo do texto do livro que ele estava escrevendo naquele momento. E ele esperando, contando que aqueles 10 minutos fossem demorar mais do que o suficiente para ele concluir
aquele capítulo. O filho queria que 10 minutos passassem rápido. O pai queria que os 10 minutos passassem de forma bem lenta, para dar tempo dele escrever o que ele estava preparando já há algum tempo. Nós esperamos de formas diferentes. Nós esperamos coisas diferentes. É diferente aquele que espera a criança nascer na sala de parto, com o cuidado dos médicos, daquele que está esperando o pai falecer na UTI de um hospital. É no mesmo lugar, é com médicos em volta, mas os dois estão esperando coisas diferentes. É diferente a gente esperar o resultado de um concurso que a gente estudou, que a gente se preparou. Do outro lado, a gente esperar o diagnóstico que vai revelar para nós o quão grave é a doença que está para vir. É diferente. É diferente quando a gente espera sem conhecer a graça e sem ter experimentado a graça de Deus. E quando a gente espera só com base no que a graça de Deus já fez em nossas vidas. A espera é diferente. Esse texto, esses dois textos, esses dois capítulos, são sobre a espera do cristão acerca do fim. Como é que a gente se prepara para esperar? Como que é o coração, a vida de quem teve a graça invadir na sua casa e agora ele espera pela volta de Cristo? É mais ou menos isso que o texto está dizendo para nós. Veja, a esperança, ou a expectativa, a espera que a gente tem do fim, mostra muito acerca da nossa vida de fato com Cristo ou não, mostra muito acerca da nossa maturidade cristã ou não. O que esperamos e a forma como esperamos mostra muito quem somos diante de Deus. Esses dois textos que vimos, o capítulo 24 semana passada e hoje o 25, falam então do fim. O capítulo anterior fala bastante sobre as coisas que precedem o fim. Fala inclusive de uma marca, no versículo 14, que marca o fim, quando todos os povos, as mais de 17 mil etnias sobre a face da terra ouvirem, então virá o fim. E fala no capítulo 24 que nessa caminhada para o fim vão haver guerras, rumores de guerras, terremotos, calamidades, mas o que mais me assusta e o que muitas vezes as pessoas não prestam atenção é que lá também fala que, como nos dias de Noé, as pessoas casavam e davam-se em casamento, saíam para trabalhar, iam estudar, a vida continuava normal, mesmo que tivessem guerras, mesmo que tivesse um monte de coisas, calamidades acontecendo. O que mais me assusta é que o texto diz é que a vida vai guardar um certo nível de normalidade. A gente vai estar achando, quando chegar o fim, ou um pouquinho antes de chegar ao fim, que as coisas são como sempre foram, que a vida continua como ela sempre caminhou, que nada diferente de fato está acontecendo. Isso me assusta, porque a volta de Cristo, segundo o que Cristo nos diz no capítulo 24, vai acontecer no dia e numa hora que a grande maioria das pessoas sequer se preparou. E mesmo aqueles que se prepararam podem nem perceber que está chegando a hora e o dia. Veja, esses dois capítulos, eles trazem algumas parábolas para nós. Na verdade, ao todo, elas são 5 parábolas. Nós poderíamos também tratar alguns outros figuras de linguagem que ele traz, mas essas 5 parábolas são bem interessantes. Veja, as parábolas que ele apresenta, todas elas têm a ver acerca de como nós nos preparamos para o fim. No capítulo 24, nós vimos já 3 parábolas, melhor dizendo, no capítulo 24. A da figueira, a parábola da figueira, fala para nós que nós precisamos prestar atenção nos sinais. Nós precisamos prestar atenção no que acontece em volta de nós. Isso deveria empurrar a gente mais para próximo de Deus. No mesmo texto, no capítulo 24, ele traz a parábola do pai da família, ou do dono da casa, que se soubesse a hora que o ladrão vem, ele se preparava.
Mas como ele não sabe, ele tem que estar o tempo todo preparado, não só numa hora específica. Ela está falando de novo do preparo acerca de um momento que nós não podemos prever. A terceira parábola que tem no capítulo 24 é a do servo fiel e do infiel. Quem é o fiel? Lá é dito que o fiel é aquele que, quando o seu Senhor voltar, vai ser encontrado fazendo as coisas que o seu Senhor colocou ele para fazer. Então, essas três parábolas, de uma certa forma, já trazem exatamente o conteúdo que depois, no capítulo 24, nós vamos ver nas outras três parábolas. Na parábola das 10 virgens, na parábola dos 3 servos ou dos talentos, que a sequência é a parábola do juízo final, ou dos bodes e das ovelhas. Essas três parábolas expandem o conteúdo do capítulo anterior. A gente precisa entender um pouquinho antes da gente continuar entrando no texto. Parábola é um tipo de texto, é um tipo de produção textual no Novo Testamento, que se a gente não entender como interpretá-la, a gente pode criar um monte de problemas de heresias para a nossa casa, para a nossa igreja. Parábolas, a gente não pode pegar ela, por exemplo, e tentar interpretar cada elemento dela, porque ela não é uma história que aconteceu. Ela é uma história inventada, contada, para responder normalmente uma pergunta, para responder uma questão. Qual que é a questão que essas 6 parábolas, as 3 do capítulo 24 e as 3 do capítulo 25 estão respondendo? Ora, se a gente olhar no capítulo 24, no versículo 42, a gente vê qual que é a questão primeira. Portanto, vigiem, porque não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Aí ele começa a contar uma. Depois, no versículo 44, ele diz: estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. De novo, ele está falando qual que é o motivo que ele conta essa parábola. E no capítulo 25, no versículo 1, ele de novo fala: então o reino dos céus será como? Isso é bem comum nas parábolas. O reino dos céus é assim. Aí ele conta, ou ele desenha um retrato para a pessoa. O que ele está querendo dizer no capítulo 25, versículo 1? A mesma coisa que ele disse antes. O reino dos céus, ele não está falando de um local, ele está falando das pessoas que aguardam a manifestação do reino de Deus, como é o coração, como que é a vida delas, como elas se comportam, que características elas têm. Então ele está falando, o reino dos céus é como essas pessoas que eu vou descrever para vocês. Então ele começa então a primeira parábola, que é a parábola das 10 virgens, que nós já lemos. Veja, no capítulo 25 inteiro, eu queria que vocês entendessem o propósito, ou a proposta, ou a proposição que esse capítulo tem. Eu creio que ela vai dessa forma. A espera do cristão pela volta do Cristo é caracterizada por uma prontidão e fidelidade em servir o único e suficiente Senhor e Salvador da história. Deixa eu repetir para você. A espera do cristão, que não é a mesma do não cristão, que não é a mesma que não conhece a Cristo. A espera daquele que conhece a Cristo, ela tem uma característica na vida dessa pessoa. Essa pessoa é pronta, ela é proativa, ela tem uma prontidão na vida e ela tem uma fidelidade que caracterizam o jeito que ela serve o único e suficiente Senhor e Salvador. Veja, o que ele está dizendo para nós, então, não é no capítulo 25 um monte de detalhes sobre o fim, mas ele está respondendo a essa pergunta: como que o cristão espera a volta de Cristo? Ele tem uma característica muito clara e evidente na sua vida: prontidão e fidelidade a Deus. Primeiro princípio que eu queria trazer sobre essa verdade, que o nosso Senhor pode demorar, mas Ele nos deixou uma tarefa simples e clara para a gente fazer, que é segui-lo. É simples, é direto, não é complexa, ela é fácil de ser explicada, fácil de ser entendida e muito difícil de ser vivida. O Senhor pode demorar,
Mas Ele deixou para nós uma tarefa simples e clara para a gente fazer, que é segui-lo. E a gente precisa estar preparado para essa tarefa até o fim. Até o último momento. A constância, chegar até o fim, a perseverança, é uma das coisas que essa parábola mostra para nós. Essa primeira parábola, a parábola das 10 virgens, que nos fala sobre essa necessidade de estarmos preparados até o fim. Veja, uma das coisas que essa parábola traz é que o noivo, que está representando o Senhor nesse texto, demora para vir. Ele não vem imediatamente na hora que as pessoas talvez estivessem esperando. Ele demora tanto que as pessoas dormem. Veja, todas dormem, não só as imprudentes, insensatas dormem. Todas as 10 virgens dormem, mesmo as prudentes dormem. Então é um movimento natural na vida delas. Todas fizeram uma certa atividade, um certo trabalho, se envolveram com certas coisas, cansaram e dormem, assim como todos nós. Nos envolvemos, trabalhamos e em algum momento nós dormimos. Alguns às vezes querem pegar essa parte da parábola e dizer que aqueles que dormem é porque não servem ao Senhor fielmente. Bom, não é isso que a parábola está dizendo. Há um movimento normal na vida que elas trabalham e descansam, e descansar também é ser prudente, também é ser fiel, também é servir ao Senhor. Mas quando elas dormem, aquelas que não estavam preparadas para ficarem diante do Senhor até o fim, são pegas de surpresa. Veja, um tema talvez central nessa primeira parábola é que o Senhor pode demorar. Talvez os discípulos não entendessem isso como nós podemos entender hoje. Talvez a igreja no primeiro século não tinha como entender isso como nós podemos entender hoje. Porque para eles Cristo iria voltar a qualquer momento. Ele subiu ao céu e eles ficam ali em Atos capítulo 1, olhando ainda para o céu, talvez na expectativa que ele imediatamente já venha. E ele não vem. E vem 2 anjos e falam para os discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Não é assim. Vão e façam aquilo que ele mandou vocês fazerem. Basicamente é isso que o texto diz em Atos capítulo 1, na sequência como Cristo sobe. Bom, nós sabemos que ele não voltou 100 anos depois, nem 1000 anos depois, nem praticamente 2000 anos depois, que é quando nós agora estamos. Mas ele pode vir a qualquer momento. Nós já deveríamos saber disso, pois Pedro, depois em outro momento, escreve assim em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 10. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Então, talvez essas que não levaram óleo, não se prepararam porque pensaram que o Senhor viria rápido, que o noivo viria rápido. Ou talvez simplesmente elas não valorizaram isso. Quer dizer, o que será que Cristo está passando? Mas o fato é que dentro da igreja hoje ainda há pessoas, talvez em alguns momentos da história, a maioria das pessoas dentro da igreja, que acham que Cristo vai demorar, que não é tão importante, ou até que ele nem vem mais, porque ele demorou tanto. Mas o texto continua dizendo por que não é necessariamente uma demora como nós entendemos. Em 2 Pedro 3 ele continua: Deus não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela serão expostos. O Senhor é paciente por causa de vocês. É que Pedro está dizendo. Não há uma demora, porque ele não sabe como concluir a história. Há uma espera paciente do Senhor, porque ele não quer que ninguém se perca. A oportunidade ainda está colocada diante de nós. E nessa parábola está mostrando então, olha, prestem atenção. Precisam estar preparadas até o fim. Preparadas para quê? Para o apocalipse que vai invadir a história, para o fim de todas as coisas, mas também para o meu apocalipse individual, que pode acontecer antes daquele fim da história, o fim da minha história. Ontem eu estive no hospital de novo, numa UTI,
para orar com uma pessoa que estava partindo, se é que ela não já tinha partido, porque os médicos me falaram que o diagnóstico era de morte encefálica, cerebral. Então talvez ele já tivesse partido, mas os aparelhos ainda estavam ligados nele. Eu li a palavra, eu expliquei a palavra, eu orei por essa pessoa, na esperança de que talvez, um último momento, Deus ainda dê a chance a ela de ouvir, se arrepender e se entregar a Cristo Jesus. Mas o fato é que aqueles que não se preparam para aguentar a volta de Cristo até o fim, podem não ter esse último minuto, pode não ter essa última esperança, pode não ter esse último momento na vida deles. A gente precisa entender que no primeiro século o casamento é diferente de agora, de como funcionam os nossos casamentos. No primeiro século, uma família rica, ela podia ter um casamento até de 7 dias, uma semana inteira. Uma família mais pobre, talvez fosse realmente só um dia, talvez um dia, um pouco mais. Eles não tinham muita coisa para oferecer, talvez seria numa praça, num ambiente mais aberto. Mas uma família rica, que é o que parece que está acontecendo nesse texto, tem dias de festa. E no começo da festança, era muito comum que os familiares, as pessoas mais próximas da noiva, iriam para a casa da noiva. E os mais próximos do noivo iam para a casa do noivo. E começava então o festejar ali, aquela celebração, que não começou naquela semana. No casamento judaico antigo, a celebração começava muitas vezes do casamento na infância dos noivos. Eles eram prometidos. Depois, um ano antes de eles chegarem à hora de casar, era preenchido um documento de casamento, onde os dois eram apresentados pelas suas famílias e o contrato de casamento era assinado. Ainda não era a conclusão do casamento. Na cerimônia que nós lemos aqui, é a conclusão. Em algum momento, o noivo iria sair da casa dele e ele ia com uma procissão, com todos os seus convidados, andando pelas ruas da cidade, até chegar à casa da noiva. E ele provavelmente escolheria a rota mais distante, para juntar mais gente no caminho com ele. E esse pessoal que iria com ele, alguns deles eram dado a tarefa principal, talvez nesse momento, de irem com lâmpadas, com lamparinas, talvez com tochas, para iluminar o caminho, para mostrar o caminho até a casa da noiva. Bom, a essas 10 virgens, nós sabemos que essa tarefa foi dada para elas. Tarefa muito simples. Vocês vão esperar, quando o noivo vier, acende a lâmpada e segue ele com a procissão, aonde ele for, até a volta para a casa dele, aonde seria a festa. Então, as 10 noivas, as 10 virgens, não as 10 noivas, as 10 virgens, que são como se fossem as madrinhas do casamento, estão aguardando. 5 delas levam muito a sério a tarefa que iriam fazer e se preparam para o tempo que fosse demorar. Como hoje nós ouvimos falar muitas vezes do tempo dos africanos, dos nossos irmãos africanos, que marcam o culto de manhã. Que hora de manhã? De manhã. E que hora que termina? Na hora que chegar ao fim, né? Então começa em algum momento de manhã, termina em algum momento no fim. Não são só eles. Eu participei de um culto uma vez na China, com mais de 10 minorias étnicas. O culto começou às 8 horas da manhã, não porque tinham marcado às 8 horas da manhã, mas foi a hora que o pessoal começou a chegar, e ele foi caminhando. Deu meio-dia, a gente pensou, agora vai acabar. Não, só alguns saíram para almoçar, outros continuaram. 6 horas da tarde, agora não acabou, vai continuar. 10 horas da noite, alguém começou a sinalizar que eles estavam começando a ficar cansados. Encerrou às 11 horas da noite. Bom, o noivo e o grupo que está com o noivo, pelo jeito, tinha um pé na África, tinha um pé nesse Oriente, tinha um pé nessa mentalidade que a hora não é importante. Eles não sabiam que hora que o noivo iria sair na direção da casa da noiva, mas isso era cultural. As mulheres a que foram dadas a tarefa de terem as lamparinas, as tochas, a iluminação, elas sabiam que poderia demorar. E 5 delas não se prepararam. Então, o que esse texto está dizendo para nós, em primeiro lugar? Que essas imprudentes,
não levam a sério o trabalho que foi dado a elas. Alguns podem olhar para isso e podem pensar, mas o óleo aqui é o Espírito Santo, ou a unção do Espírito. A gente não pode trabalhar com isso nesse texto, porque o texto não está falando sobre isso. Há sim textos da palavra de Deus que fala da importância da unção, da presença, do mover do Espírito, de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui não está falando sobre isso, aqui está falando o seguinte: foi dada uma tarefa para essas moças, para essas virgens, e elas não valorizaram, talvez até porque acharam que era coisa barata, fácil, simples demais, e não valorizaram. Elas chegam no momento que precisam, não têm um óleo, são orientadas pelas prudentes a irem buscarem mais óleo para elas, porque elas não poderiam compartilhar, porque senão faltariam para todas. Quer dizer, a mesma coisa que acontece na nossa caminhada cristã, nós não temos como compartilhar a fé interna nossa, não temos como compartilhar nossa vida com Deus. Cada um de nós, de mamando a caducano, de criança aos idosos, tem que ter a sua construção de relação com Deus. Ninguém pode te representar diante de Deus. Você tem que chegar diante de Cristo Jesus e é Ele que pode representar você. Veja, quando a gente olha isso, elas saem e voltam. E quando elas voltam, a porta já havia sido fechada. A celebração de casamento já havia começado. E elas batem na porta e falam: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E alguém atende elas e fala: não as conheço. Porque todo mundo que havia sido convidado já estava na festa. Todo mundo que levou a sério o convite tinha se preparado e tinha chegado. Quanto tempo depois elas chegaram? Nós não sabemos, o texto não fala, mas foi um tempo suficientemente grande para quando elas chegarem, elas parecerem intrusas e parecerem que estavam querendo atrapalhar a cerimônia, causar uma conturbação no momento que estava acontecendo a cerimônia. Há um outro momento que praticamente a mesma frase é falada e Jesus nos traz sobre essa mesma circunstância. Pessoas que chegam na hora do fim sem estarem preparadas e clamam: Senhor, Senhor. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Jesus fala: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônio em Teu nome, não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quantas pessoas dentro da igreja cristã, de várias denominações, de vários locais, parecem estar seguindo a Cristo, se juntam com quem está seguindo a Cristo, também têm em suas mãos a tarefa que lhe foi entregue em certa medida, têm ou sabem o que tem que fazer, foi recebido as instruções, mas eles só parecem, eles não são. Esse texto foi entregue no primeiro momento com um foco ou com um contexto muito claro: a vida de mestres da lei que ensinavam a palavra de Deus, muitas vezes com uma assertividade muito grande, muitas vezes inclusive elogiada por Cristo Jesus. Façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles estão fazendo. Em outro momento o Cristo fala, mas agora nesse momento Cristo está mostrando que a teatralização da vida piedosa pode até convencer as pessoas em volta da gente, mas não convence a Deus. A gente fingir que segue a Deus, maquiar a nossa vida, mesmo andar atrás daqueles que estão fazendo a obra de Deus, pode até parecer que nós conhecemos a Deus, mas não vai convencer a Deus se isso não for verdadeiro. Meus queridos, deixa só para ficar claro: fazer o que Deus nos entregou para fazer não é necessariamente cantar bem uma ópera, como nós vimos agorinha. Não é necessariamente tocar bem um instrumento. Não sei quantos viram o Mateus tocando
pela primeira vez a bateria hoje aqui. Não é necessariamente isso. Não é necessariamente pregar como eu estou pregando, ou ser médico como alguns, ou ser professor como outros, ou ser engenheiro. Não é isso. Isso pode fazer parte, mas fazer as coisas que nos foram entregues está se referindo a seguir a Jesus, a ter uma experiência com Ele, a ser preenchido pela ação do Espírito, é obedecer a palavra dEle, porque ela começa a fazer sentido pela ação do Espírito em nossas vidas. Aí sim, isso desemboca nos nossos afazeres, nas nossas tarefas, no uso dos nossos dons e talentos. Mas o que ele está falando da gente estar preparado até chegar ao fim, não é em relação a fazer boas obras, não é em relação a fazer bom uso do nosso tempo para dar algum bom testemunho, de algum bom caráter que nós achamos que temos, mas é seguir a Jesus com tudo que temos e com tudo que somos. A parábola das 10 virgens está mostrando para nós que o Senhor demora, pode demorar ainda mais, mas nós precisamos estar preparados até o fim. A segunda parábola que nós temos nesse texto é a parábola dos 3 servos, ou a parábola dos talentos, como ela é conhecida. E eu queria colocar um outro nome para ela, para te ajudar a entender sobre o que é essa parábola. A parábola das bolsas de prata ou de ouro. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente isso, mas eu gostaria de ler para vocês rapidamente. A partir do versículo 14, diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus escravos e lhe confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 bolsas de ouro, ao segundo 2 bolsas de ouro, ao terceiro 1 bolsa de ouro. Então foi viajar. O escravo que recebeu 5 bolsas de ouro começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5 bolsas de ouro. O escravo que recebeu 2 bolsas de ouro também se pôs a trabalhar e ganhou mais 2 bolsas de ouro. Mas o servo que recebeu 1 bolsa de ouro cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. O servo ou escravo ao qual havia confiado 5 talentos, 5 bolsas de ouro, apresentou outras 5 bolsas de ouro. O senhor lhe deu 5 bolsas de ouro para investir. Eu ganhei mais 5 bolsas de ouro. O senhor disse: muito bom, meu escravo, bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa pequena quantia. Agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha se alegrar comigo. O servo que havia recebido 2 bolsas de ouro se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 bolsas de ouro para investir e eu ganhei mais 2 bolsas de ouro. O Senhor disse: muito bem, meu servo, meu escravo, bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o escravo que havia recebido 1 bolsa de ouro veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro e por isso escondi na terra, aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: escravo, mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse escravo e dê ao que tem 10 bolsas de ouro, pois ao que tem mais lhe será dado, e que tem e terá em grande quantidade. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse escravo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a segunda parábola. Eu não sei se vocês perceberam o uso das palavras que muitas vezes não fica clara para nós em português. Deixa eu dizer para vocês primeiro qual que é o princípio que a gente tira daqui. Com os recursos e capacidades que recebemos, precisamos trabalhar para a prosperidade do reino de Deus. Não nós, do reino de Deus.
para que todos vejam o quanto nosso Deus é justo e bom. Com os recursos que recebemos, todos eles, dinheiro, capacidade, talentos, dons, contatos, toda a capacidade intelectual que temos com esses recursos, nós trabalhamos para a prosperidade do reino, para que todos vejam que o nosso Senhor é justo e bom. Não sei se vocês perceberam, eu usei a palavra escravo e não a palavra servo. Eu não sei por que os tradutores têm tanto medo de colocar a palavra escravo. É a palavra doulos em grego, é a palavra que significa escravo. Há sim diferenças entre os escravos do primeiro século ou do mundo antigo e os escravos, por exemplo, que a gente teve no Brasil. Há diferença. Os escravos que a gente teve no Brasil, por exemplo, eram étnicos, eram só os africanos, negros, que muitas vezes eram presos por outros negros na África, mas quando chegavam aqui eram escravos. Os escravos do mundo antigo não tinham etnia necessariamente. Você tinha romano, cidadão e romano escravo. Você tinha judeu, cidadão e judeu escravo. Você tinha árabe judeu, ou não judeu, árabe livre e árabe escravo. Então você tinha tudo isso convivendo. O escravo, ou era porque ele era um fruto de alguém que tinha sido conquistado numa guerra, ou porque ele tinha se endividado. E aí ele tinha que se vender, ou vender às vezes até a sua família, para pagar a dívida que tinha. Veja, há diferenças no nível também desses escravos, na confiança que se tinha ou não neles. E aqui nós vemos um Senhor que chega e avalia a capacidade de cada um daqueles escravos. O que eles conseguiriam fazer? E ele, ao avaliar a capacidade deles, dá uma quantidade de recurso para eles que eles vão conseguir gerir, que eles vão conseguir ter sucesso se simplesmente obedecerem ao seu Senhor. Então veja, esse Senhor já de começo, ele avalia bem quem eles são, trata eles com justiça e entrega na mão deles uma quantidade exorbitante de ouro. Poderia ser de prata, mas mesmo que fosse de prata, seria o correspondente a 6.000 diárias de trabalho de um trabalhador, 6.000 denários. Então, uma bolsa de prata teria hoje talvez $1 milhão dentro daquela bolsa, quase 5 milhões de reais. Se fosse então 5 bolsas, quanto que seria? 25 milhões de reais é entregue na mão de um escravo, que o Senhor olha para ele e entende que ele tem capacidade, condições de gerir e que ele vai conseguir lidar com aquilo. Então, como é que um Senhor desse pode ser injusto e pode ser severo? Ele é absolutamente bondoso e generoso. E veja que na história, aqueles dois que são fiéis no executar das suas tarefas, no investir do dinheiro, é dito a eles que eles vão ganhar agora, porque investiram corretamente, obedeceram ao seu Senhor, eles foram colocados sobre o pouco só. E agora sim eles seriam colocados sobre muito. O texto está fazendo uma referência para a extrema riqueza deste Senhor, que abençoa de forma extrema os seus servos, os seus escravos. Alguns podem pensar, em Cristo nós somos livres, nós não somos mais escravos. Bom, peraí, Tiago e Judas, por exemplo, irmãos de Jesus Cristo, que escrevem os livros de Tiago e de Judas no Novo Testamento, os dois começam seu livro dizendo: eu, Tiago, escravo de Cristo. Eu, Judas, escravo de Cristo. Eu não creio que meu irmão, Rodrigo, em qualquer momento sequer consideraria que ele é submisso a mim, quanto mais ser escravo. Mas os irmãos de Jesus se consideravam escravos de Cristo Jesus. Assim como Paulo, assim como Pedro, assim como todos os que nós lemos no Novo Testamento. O próprio Jesus diz em João capítulo 15, que eu não chamo mais escravos, eu chamo agora de amigos. Por quê? Porque eu compartilho com vocês, João 15:15, os meus planos, os meus sonhos, o que vocês vão fazer. E segundo esse texto, ele compartilha
todas as potencialidades, capacidades, dons, tudo que eles precisam para realizar os planos deles. Não, os planos dele, do Senhor Jesus. Deus não entrega para nós recursos para o nosso uso individual, Ele entrega para o uso do reino dele. E é óbvio que nós somos beneficiados com isso. É óbvio que nós somos beneficiados. Eu, como missionário de anos, posso dar esse testemunho, que algumas coisas só milionários e missionários, o Leandro pode dar o testemunho disso depois também, podem experimentar. Só milionários e missionários chegam em certas regiões da Amazônia, porque pessoas comuns nem sequer pensam na possibilidade de gastar essa quantidade de dinheiro, de recursos, de tempo para chegar naquele local. Mas quando eu e Mateus estávamos subindo o rio na Amazônia, para chegar numa vila que precisa de ser alcançada e treinados os irmãos ali, no caminho nós vimos um hotel, que eu não sei nem quantas estrelas tem aquele hotel. Só milionários e missionários experimentam algumas coisas. Deixa eu falar para vocês. O nosso Senhor está acima de qualquer trilionário que possa vir a aparecer, qualquer rico que possa aparecer. Andar com Ele, receber os recursos dEle, ainda continuam sendo recursos dEle, para a glória dEle, para o serviço dEle. Mas andar com Ele e recebendo os recursos que Ele coloca nas nossas mãos, significa que nós vamos curtir a caminhada com Ele. Vai ser bom, vai ser prazeroso. Ele nos criou tudo isso em volta de nós para o nosso proveito, para o nosso deleite. Ele nos deu família, Ele nos deu bens, Ele nos deu a história para que a gente aproveitasse, mas para a construção do reino dEle, das prioridades dEle. E vem esse último servo, e que parece retratar muito daqueles que estão dentro da igreja, mesmo no dia de Natal. Eu sei que o Senhor é duro demais, eu sei que o Senhor é severo demais, estou chateado com o Senhor, estou decepcionado com Deus. Quantas vezes a gente não ouve essa frase? Eu sei que às vezes a gente fica realmente machucado pela dureza que vem na nossa vida. Há na história da espiritualidade frases como essa, que por trás de uma providência carrancuda sempre tem um sorriso escondido de Deus. Então, enquanto a gente está na noite escura da alma, às vezes é difícil para a gente sentir e entender o cuidado, o amor de Deus por nossas vidas. Mas nós podemos, pela fé, acreditar e pela experiência de caminhada longa com Ele, entender de que o fim é sempre melhor do que o começo, de que algo melhor está prometido para nós lá na frente. Não é o que essa pessoa aqui, esse servo mau e preguiçoso, acredita. Ele usa a desculpa da distorção dos fatos, pois é isso que ele faz. Ele pega um Senhor que é justo e é bom no nível acima de quaisquer medidas, e ele distorce os fatos, cria uma narrativa para dizer, porque o Senhor é severo, eu decidi enterrar tudo que o Senhor deu. Olha que interessante, porque ele enterra e devolve para o Senhor exatamente a quantia que lhe foi entregue. E o Senhor fala, não é o suficiente, porque não é isso que foi pedido, não é essa a proposta. A proposta é, o Senhor Jesus olha para mim, para você e fala, eu sei quem é você. Se esse Senhor consegue avaliar bem os seus servos, o Senhor do universo, Jesus Cristo, olha e avalia com clareza cada um de nós. Aquilo que Ele entrega nas nossas mãos, Ele sabe que nós somos capazes de gerir os dons e talentos, as oportunidades, a família aonde nascemos, a cidade, a história que nós construímos, os bens que recebemos. Ele sabe que nós somos capazes de gerir. E quem é sincero diante de Deus e já viveu um pouquinho mais
na vida, sabe que muitas vezes, mesmo servos fiéis de Deus, fracassam em gerir fielmente, corretamente os recursos que lhes são entregues. Eu, com 50 anos, olho para mim mesmo, com 22, 23 anos, e falo, como é que você pode ter sido tão estúpido de gerir os recursos de forma tão errada? E eu imagino que quando o meu eu de 70 anos de idade olhar para o meu eu agora de 50 anos, vai falar a mesma coisa. Como é que você pode gerir de forma tão estúpida os recursos que foram entregues na sua mão? Então não é pedido, deixa eu melhorar a frase, é pedido perfeição de nós, porque nós temos que ser perfeitos como Ele é perfeito. Mas ao mesmo tempo é entregue a nós uma caminhada que, quando nós erramos na gestão do que foi nos dado, nós podemos chegar até Ele, nos arrepender e pedir perdão, e Ele purifica a gente e reinicia o processo. Então eu posso sim chegar com confiança diante de Deus algum dia lá na frente e falar talvez até com um certo orgulho piedoso. Desculpa se eu estiver exagerando na frase, né? De falar, Senhor, foi difícil, o Senhor sabe, mas o que o Senhor me entregou, eu produzi aquilo que eu consegui, eu dobrei. Parece que é isso que está acontecendo. O Senhor me entregou 5, eu consegui trazer mais 5 bolsas de ouro. O Senhor me entregou 2, eu consegui produzir mais 2. Não foi fácil, mas o Senhor estava certo. E o nosso Senhor está muito mais certo do que esse Senhor da história. Porque Ele conhece a gente do começo ao fim, de dentro para fora. Ele mesmo nos deu as habilidades de gestão, para que a gente cuide de pessoas, de recursos, de dons e talentos que Ele nos deu. Mas esse servo se esconde atrás de uma narrativa de que Deus, que o Senhor dele é duro demais, então por isso ele pôde ser mau e preguiçoso. Veja, se ele não usou os recursos do Senhor, porque ele pega e enterra a bolsa de ouro, significa então que ele gerou e ele produziu outros recursos, não para o Senhor. Quantos há que são ricos diante dos homens, mas são pobres diante de Deus? Quantos há que têm dinheiro hoje na conta corrente? Quantos há que têm capacidade intelectual elevada? Eu conheço um servo de Deus que assim era por mim conhecido no passado, que hoje, quando a gente liga para ele e entra em contato, ele fala, eu cheguei à conclusão que eu não tenho que fazer mais nada, eu tenho só cuidar da minha casa. Um dos homens mais inteligentes que eu já vi na minha vida, um dos escritores mais prolíficos que eu já conheci. Mas ele entendeu em algum momento que enterrar os bens preciosos que Deus deu para ele é a resposta que ele tem para dar para o Senhor hoje. Meus irmãos, a gente precisa entender isso antes de chegar ao fim. Aqui não está falando necessariamente que há pessoas que não gerem bem os recursos e mesmo assim vão ser considerados bons. Aqui não está dizendo que porque você faz o que você tem que fazer corretamente, então Deus te aceita. Não é isso que está dizendo aqui, nem um lado e nem outro. O que está dizendo aqui é o seguinte: é entregue a cada um de nós uma tarefa, como as 10 virgens. É entregue a cada um de nós potenciais recursos. E é entregue a nós uma direção, um jeito, uma maneira, um Senhor a quem nós obedecemos. E quem não obedecer vai ser colocado para fora da cidade, que é o que é falado aqui. Coloque ele para fora do portão, onde há choro, porque é escuro, porque ladrão pode roubar, porque a doença pode pegar e ele não tem saída para onde correr, porque ele não tem segurança nenhuma. É uma clara referência ao inferno. Então aqui não é necessariamente uma gradação entre servos melhores e aqueles que não são tão melhores, tão bons assim. Aqui é entre aquele que é servo de verdade e aquele que não é. Aquele que é escravo do Senhor Jesus e aquele que é escravo do mundo de Satanás. Pedro, em sua carta, 2 Pedro,
2,19 fala que nós somos escravos daquilo que nos domina. No Natal é o momento da gente parar e falar: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, que eu seja escravo teu, da tua palavra, da tua verdade, da tua graça, da tua história. Terceira parábola, e a gente vai concluir rapidamente ela, diz assim, a partir do versículo 31: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam uma herança, como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua festa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhes demos de beber, ou como estrangeiro e convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos, ou quando foi que o vimos doente e na prisão e os visitamos? O rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso ao menor destes irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não convidaram para sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente e na prisão não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Que princípio que a gente tira dessa última parábola que Jesus traz, acerca de como nos preparar para o fim? A preocupação e cuidado que temos pelos nossos irmãos em Cristo, especialmente aqueles que sofrem pelo Evangelho, esclarece se somos de fato da família de Cristo Jesus. Veja, sei que esse texto tem sido usado até por pastores, mas na história muitas vezes do cristianismo, aqui no Brasil com certeza, para dizer que nós temos que ser bonzinhos, que nós temos que ter compaixão pelos pobres, pelos que têm menos recursos. Veja, o cristianismo certamente é caracterizado pelo cuidado dos pobres, e das viúvas, e dos órfãos, e dos necessitados. Tem vários textos na palavra de Deus no Antigo e no Novo que nos empurra nessa direção. O próprio exemplo de Cristo é sobre isso. Mas aqui, Cristo não está falando sobre isso. Quando ele fala dos seus irmãos, assim como ele disse antes, em Mateus capítulo 12, 48 e 50, lá ele disse assim: Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, esses são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qual é o contexto que eles estão vivendo nesse momento? Os discípulos de Jesus sofrem já junto com ele todo o preconceito da liderança religiosa e, portanto, o povo mesmo vai atrás da liderança e trata eles com preconceito. E Jesus está dizendo acerca daquele momento e acerca de momentos mais para o fim, porque ele fala no capítulo 24: vocês serão presos, serão perseguidos, serão jogados na cadeia, vocês sofrerão por causa do Evangelho. Vocês quem? Os discípulos de Cristo Jesus. Ele não está falando da gente cuidar de pobres, não aqui. Ele não está falando para a gente ter compaixão dos necessitados, não aqui. Aqui ele está dizendo para nós: a marca do verdadeiro cristão é, dentre outras coisas, que ele ama os seus irmãos e irmãs. João 13, versículo 35, Jesus fala: assim o mundo vai saber
que vocês são meus discípulos de verdade, se vocês amarem uns aos outros. Não é quando a gente ama os pobres, isso outras religiões fazem. Não é quando a gente cuida dos necessitados, isso mesmo ateus fazem. É quando a gente ama os nossos irmãos. Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 10, fala que nós temos que fazer o bem a todos, mas especialmente, em primeiro lugar, com foco nos nossos irmãos. Nesse momento eu não posso citar o nome deles, depois se você quiser eu lhe dou o nome. Mas há um irmão nosso, que o pai dele está para morrer, e ele está num país em perseguição, que nós conversamos com ele há pouco. Há um outro irmão nosso que está de cama até hoje, e ele cuida de um centro de treinamento. Ele também está precisando de oração no meio da doença, no meio da perseguição. Há um outro que fugiu para um outro país e montou um outro centro de treinamento. Me mandou uma mensagem essa semana: orem por nós. Há um outro que em cima da montanha, nesse momento, a mais de 4.000 metros de altura, está com um grupo de crianças nesse momento, e pediu para que nós orássemos por ele, porque há perseguição e ele pode ir para a cadeia. Então, por que é que Jesus está falando aqui? Ele está falando que quando nós temos o Natal verdadeiramente aplicado à presença de Cristo em nossos corações, o nosso coração dói quando a gente sabe que os nossos são perseguidos por causa do Evangelho. Quando a gente sabe que os nossos passam fome porque não têm recursos para viver onde estão. Quando a gente sabe que os nossos estão sozinhos, na solidão, no meio do nada de montanhas no Tibete ou no meio de uma floresta na Amazônia. Veja, esse texto está falando para nós que se a marca do Evangelho for verdadeira em nossas vidas, nós olhamos para a pessoa que está do nosso lado não como mais uma que vem para uma apresentação, mas nós olhamos para ela como alguém alvo do nosso amor e cuidado, porque ela é um co-escravo de Cristo Jesus junto com a gente. E ele também é um co-herdeiro da graça e do reino de Deus que vai ser entregue às nossas vidas. Há um conjunto de pessoas, de novo, que vão chegar no fim, e elas talvez vão entender que, porque fizeram algumas coisas, milagres, maravilhas, profecias, que é o texto que eu li antes de Mateus capítulo 7, vão ser aceitas. Não é isso. Não tem como trazer fake news diante de Deus. Há outras pessoas que podem achar que esse aqui é o conteúdo do julgamento final. Não é o conteúdo. O conteúdo do julgamento final é que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós entregamos a nossa vida em fé a Cristo Jesus. Aqui é acerca das características de um verdadeiro cristão, de uma pessoa que realmente segue a Jesus Cristo. Então eu não sei aonde você está na sua vida. O Natal é o momento da gente pensar, mais do que outro momento, que Cristo veio e habitou entre nós. Mas Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai voltar como um rei, como um juiz de toda a terra. E naquele dia, muitos de nós, essa é a boa notícia, vamos ser chamados para perto dEle e Ele vai falar: vem para cá, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco. Eu não consigo imaginar Deus falando isso para Billy Graham, né? Mais de 80 mil pessoas, não, desculpa, milhares e milhares de pessoas, 80 mil pessoas é outra conta, se entregaram a Cristo Jesus pelo ministério do Billy Graham. Eu não consigo imaginar Deus falando: foi entregue tão pouco na sua mão, Hudson Taylor. Mais de 1.000 missionários foram para a China, para todas as províncias da China, mais de 150 anos atrás, por causa desse jovenzinho chamado Hudson Taylor. Eu não consigo imaginar Deus falando para David Brainerd que eu lhe entreguei um pouquinho só na sua mão. E o livro desse jovenzinho que morreu com 28 anos de idade influenciou todos os líderes de agências missionárias que eu já ouvi falar. Todos os missionários que eu já conheci foram influenciados pela vida de David Brainerd. Eu não consigo imaginar Deus falando para Calvino, para Lutero, para Agostinho: eu entreguei só um pouquinho na mão de vocês e agora eu vou entregar muito na mão de vocês. Mas eu consigo imaginar Deus falando para mim: eu entreguei um pouquinho, mas você foi fiel no pouquinho que eu te entreguei. Meu irmão,
Deus entregou um pouquinho do que Ele vai entregar para você. E o que Ele pede não é que você faça um esforço sobre-humano, porque Ele já avaliou a sua capacidade, Ele já avaliou quem você é, Ele entregou aquilo que você pode realizar. E o principal é entregar a sua vida a Cristo Jesus e deixar o Espírito preencher todas as suas tarefas diárias, todas as suas ações e reações na sociedade. Então, como é que eu quero concluir esse sermão? Há tanta coisa a falar sobre esses dois textos, mas eu queria concluir de duas formas com você. Volte seu coração para Cristo hoje. Clama a Ele, para que seja verdadeira a sua caminhada com Ele. Que o Natal surja no seu coração verdadeiramente. Clame a Jesus que essas coisas que nós falamos se apliquem do lado positivo à sua vida. Que você seja considerado como as virgens prudentes, alguém que se prepara corretamente. Que você seja considerado como um servo bom e fiel que usou os recursos que Ele deu para os propósitos que Ele deu. E que você seja encontrado como aquele que ama o povo dEle, porque você mesmo é povo dEle. Então clama a Ele hoje por isso. Segunda coisa que eu queria terminar. Se você já é cristão, tem certeza disso, olha na frente do espelho agora. Imagina um espelho na sua frente e avalie se você realmente tem essa maturidade que o texto quer te empurrar e me empurrar. Todos os recursos que você tem entregado a Deus? Todos eles? 10%, meus irmãos, me desculpa se você não entendeu, mas deixa eu te explicar. 10% dízimo é o que nós devolvemos à obra na igreja local. 100% do que nós temos é dele. Ele é o Senhor, nós somos os seus escravos. Ele graciosamente nos chama de amigos. Mas é só numa caminhada que a gente aprende isso. Ele já nos chamou lá atrás, mas a gente demora uma caminhada longa na nossa vida para entender que nós somos amados, queridos por Ele, que Ele nos dá muito mais do que qualquer trilionário poderia nos dar. É só uma caminhada que isso se preenche em nossos corações. Mas avalie então hoje o nível de maturidade que você tem e clame ao Senhor que aprofunde isso na sua vida, para que você não só pareça ser, mas que você seja um amado, um escolhido, um servo bom e fiel. Ele chama a todos nós hoje para prestarmos atenção na palavra dele. E a minha oração é que o Espírito age na vida de cada um de vocês hoje, que o Natal seja verdadeiro em nossas vidas e a gente se prepare para o fim que está próximo. Vamos orar, meus irmãos? Vamos ficar em pé mais uma vez? Não deixe passar a oportunidade. A gente tem dito isso, não há dia de amanhã, não tem amanhã. Isso deveria ter ficado claro para a gente há muito tempo, não tem amanhã. Primeira vez que um acidente ceifou um ente querido da nossa casa, da noite para o dia. Primeira vez que a gente quase morreu em alguma situação. A primeira vez que alguma coisa ruim quase aconteceu com a gente, ou aconteceu. Todos esses momentos deveria ter trazido à nossa mente que não tem amanhã. Diante de Deus só tem hoje, só tem essa oportunidade. Então, todos que querem agora orar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero terminar esse ano, colocar esse Natal diante de Ti, e eu quero que o Senhor comece ou recomece ou aprofunde a sua relação comigo. Eu queria convidar você à frente para a gente orar. Todos que querem: Senhor, começa de novo, age de novo, aprofunda mais uma vez a Tua vida na minha vida. Senhor Deus, eu quero ser o servo bom e fiel, a virgem prudente. Eu quero ser a ovelha do Teu pasto. Vem à frente, a gente vai orar pela sua vida, todos vocês. Coloca diante dele. Se for uma primeira entrega,
Procure conhecer. Procure conhecer, inclusive, pessoas que te possam orientar sobre isso. Se for mais um passo que você dá, mais um clamor para que Ele aprofunde o seu coração na presença dEle, use também desse momento de fim de ano para aprofundar a leitura da palavra. Conhecer alguém que te possa te ajudar a entender. Caminhe no discipulado com Cristo Jesus. Vamos orar? Santo Deus, queremos ser Teus discípulos verdadeiros. Queremos ser Teus servos, ó Pai. Ó Deus, tira toda a escravidão a vinho, a bebida, a festas, toda a escravidão a dinheiro, a jogos, toda a escravidão, ó Deus, a ambições, toda a escravidão, ó Pai, a vícios quais forem. Tira, ó Pai, de nós toda a escravidão a coisas que nos dominam, e que hoje só o Senhor venha dominar o coração de todos, mas em especial desses que vieram à frente. Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, pelo derramar do Teu Espírito. Quebra, ó Deus, toda ação demoníaca, ó Pai. Ó Deus, se há qualquer distração, qualquer ação de Satanás na vida dessas pessoas aqui, quebra agora em nome de Jesus, Senhor Deus. Abra os nossos olhos, nos ajude a ver, nos ajude a estarmos já contentes, ó Pai, com a história que o Senhor já nos revelou, com a palavra, a revelação que o Senhor já nos entregou. Senhor Deus, abra as nossas vidas para a ação poderosa do Teu Espírito Santo, Deus. Nós clamamos que nesse fim de ano, ó Pai, especialmente essas pessoas que estão à frente e que clamam agora a Ti, que o Senhor venha agir poderosamente na vida delas, dando um novo ano, um novo momento, preparando o coração delas com mais intensidade e vigor agora para a volta de Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, cada família, abençoa as igrejas que estão agora ao redor de Goiânia, do Brasil, do mundo, buscando a Tua presença. Abençoa cada família que serve a Ti, Senhor, agora. Fortalece os nossos irmãos perseguidos, fortalece aqueles que precisam, Pai, de vigor na fé, de cuidado na alma, de suporte financeiro. Cuida dos nossos irmãos e usa as nossas vidas aqui para isso. Em Cristo Jesus, ó Pai, nós louvamos o Senhor Todo-Poderoso. Amém, Senhor. Amém.